Bem-vindos ao canal Império Econômico, um canal feito por uma equipe liderada por um advogado e jornalista independente que nos últimos 15 anos acompanhou de perto as transformações da economia e da política mundial. Hoje, analisaremos uma questão central e preocupante. A China está destinada a liderar o mundo? A resposta não é simples e não se resume a um sim ou não. Temos uma nação com longa história, que sofreu mudanças drásticas em poucas décadas, saindo do isolamento e da pobreza para se tornar uma superpotência que questiona a ordem mundial. Para compreender o presente e o futuro, precisamos entender o passado. Como a China alcançou este ponto? Quais fatores impulsionaram essa ascensão fulminante? E, crucialmente, quais são os limites e os custos desse crescimento? Vamos começar nossa análise. Por séculos, a China se considerou o centro do mundo civilizado. Contudo, os séculos XIX e a primeira metade do XX foram marcados por humilhações. As guerras do ópio, a invasão nipônica, uma guerra civil sangrenta. A chegada de Mao ao poder em 1949 prometeu restaurar a glória nacional sob a ideologia comunista. O período maoísta foi de isolamento quase total do Ocidente e de experiências sociais e econômicas desastrosas. O grande salto adiante, no fim dos anos 50, visava a industrialização forçada, resultando em uma das maiores crises de fome da história, com milhões de mortos. A Revolução Cultural, na década seguinte, mergulhou o país no caos, perseguindo intelectuais e destruindo parte do patrimônio cultural em nome da pureza ideológica. Economicamente, a China era agrária, pobre e tecnologicamente atrasada. A planificação central controlava todos os aspectos da vida, suprimindo a iniciativa e a inovação privadas. Apesar de avanços em áreas como alfabetização e saúde, a China estava atrás das economias ocidentais e até de vizinhos asiáticos como Japão e Coreia do Sul. Era um gigante adormecido, ferido e isolado. O cenário era sombrio. Uma nação vasta, com potencial humano imenso, presa a uma ideologia rígida e um sistema econômico ineficiente. Após a morte de Mao em 1976, a China estava em um ponto crucial. Como romper o ciclo de pobreza e isolamento? A resposta viria de alguém que já havia sido banido 2 vezes pelo regime. O que Deng Xiaoping fez para mudar o destino de mais de 1 bilhão de pessoas? Descubra no próximo capítulo. Após breve disputa pelo poder, Deng Xiaoping tornou-se o líder máximo da China no final de 1978. Pragmático, ele percebeu que a sobrevivência do Partido Comunista e a estabilidade da China dependiam de melhorar a vida do povo. Para isso, a ideologia teria que ceder espaço à prática. Sua famosa frase, "Não importa a cor do gato, desde que casse ratos", resumia a nova abordagem. O foco era o resultado econômico, não a pureza doutrinária. O início foi a descoletivização da agricultura. Os agricultores puderam vender o excedente no mercado livre, um incentivo que levou ao aumento da produção de alimentos e tirou milhões da miséria. Mas a ação mais ousada foi a criação das Zonas Econômicas Especiais, ZLZIs, em 1980, inicialmente em cidades costeiras como Shenzhen, perto de Hong Kong. Essas ZIs eram laboratórios capitalistas dentro da China comunista. Ofereciam impostos baixos, menos burocracia e infraestrutura subsidiada para atrair investimentos estrangeiros, tecnologia e experiência administrativa. Empresas de Hong Kong, Taiwan e do mundo todo viram a oportunidade. Mão de obra abundante e barata. Shenzhen, uma vila de pescadores, transformou-se em uma mega cidade tecnológica. O modelo foi expandido para outras regiões costeiras e depois para o interior.
A China abria suas portas, seletivamente, para o capital e o conhecimento estrangeiros, mantendo o controle político. Era a política de reforma e abertura. O Partido Comunista não abriu mão do poder, mas permitiu que mecanismos de mercado impulsionassem a economia. Uma aposta arriscada, cheia de contradições. Um país comunista abraçando o mercado? Áreas capitalistas florescendo sob a bandeira vermelha? Muitos no Ocidente viram isso com ceticismo, outros com esperança de que a abertura econômica levaria à abertura política. Mas essa abertura teve um custo e gerou novas tensões. Quais tensões e como a China lidou com elas, especialmente após os eventos da Praça da Paz Celestial em 1989? Descubra no próximo capítulo. Nas décadas de 1980 e 1990, a China se tornou a fábrica mundial. Impulsionada por investimentos estrangeiros e migração do campo para as cidades costeiras, a produção industrial explodiu. Roupas, brinquedos, eletrônicos baratos, o selo Made in China tornou-se global. O crescimento do PIB atingiu níveis extraordinários, frequentemente acima de 10% ao ano. Milhões saíram da pobreza a cada ano, no que talvez tenha sido o processo de desenvolvimento econômico mais rápido da história humana. Contudo, essa transformação não foi pacífica nem linear. A abertura econômica trouxe novas ideias, acesso à informação, embora limitado, e crescentes reivindicações por reformas políticas. A corrupção floresceu. A desigualdade entre a rica costa e o pobre interior aumentou, e a inflação corroía o poder de compra. Essas tensões culminaram nos protestos pró-democracia de 1989, na Praça da Paz Celestial, em Pequim. Estudantes, trabalhadores e intelectuais pediam mais liberdade, fim da corrupção e reformas democráticas. Por semanas, o mundo observou com esperança. Mas a resposta do regime, liderado pelos anciãos do partido e por Deng Xiaoping, foi brutal. Tanques e soldados invadiram a praça e as ruas adjacentes em 4 de junho de 1989, resultando em um massacre com número de vítimas incerto até hoje. O massacre de Tiananmen foi um ponto de virada. O Ocidente impôs sanções e condenou a repressão. Muitos acreditaram que a era das reformas na China havia terminado. Por pouco tempo, a linha dura do partido pareceu fortalecer-se. No entanto, Deng Xiaoping, em sua viagem ao Sul, em 1992, reafirmou o compromisso com as reformas econômicas, sinalizando que o desenvolvimento material seria prioridade, mas que o controle político do Partido Comunista era inegociável. A mensagem era clara: prosperem, mas não desafiem o partido. A China superou o isolamento pós-Tiananmen e dobrou a aposta no crescimento econômico como fonte de legitimidade. Mas, para consolidar seu papel como fábrica mundial e integrar-se à economia global, faltava um passo crucial. Que passo e como ele catapultou a China para um novo nível de influência econômica? Descubra no capítulo 4. O ano de 2001 foi um marco. Após 15 anos de negociações árduas, a China ingressou na Organização Mundial do Comércio, OMC. Essa adesão foi um divisor de águas para a China e para o mundo. Para Pequim, significava acesso mais fácil e previsível aos mercados globais, atraindo mais investimentos estrangeiros e forçando suas próprias empresas a serem mais competitivas. Para o mundo, significava acesso ao vasto mercado consumidor chinês, pelo menos em teoria, e a incorporação de uma força de trabalho gigantesca nas cadeias de produção globais. Os efeitos foram imediatos e profundos. As exportações chinesas dispararam, inundando o mundo com produtos mais baratos e variados. A China se tornou a maior exportadora do mundo e acumulou reservas cambiais trilionárias.
Empresas multinacionais transferiram mais produção para a China para reduzir custos, o que, por um lado, barateou bens de consumo no Ocidente, mas, por outro, levou à perda de empregos industriais em países desenvolvidos, gerando ressentimentos e debates políticos que persistem até hoje. Internamente, a entrada na OMC acelerou a modernização. Cidades como Xangai, Pequim e Guangzhou transformaram-se em metrópoles futuristas. A infraestrutura deu um salto. Portos, aeroportos, rodovias e a maior rede de trens de alta velocidade do mundo foram construídos rapidamente. O padrão de vida médio continuou a subir e uma classe média urbana emergiu, ávida por consumir. A China não era mais apenas a fábrica mundial. Estava se tornando um centro da economia global, um mercado consumidor crucial e um investidor cada vez mais importante no exterior. A crise financeira de 2008 no Ocidente reforçou essa percepção. Enquanto as economias desenvolvidas sofriam, a China lançou um grande pacote de estímulo baseado em infraestrutura, ajudando a sustentar a economia global e a sua própria. Parecia que o modelo chinês, capitalismo de Estado com controle político autoritário, não só funcionava, mas era até mais resiliente. A integração na economia global trouxe riqueza e modernização sem precedentes. Mas será que tudo eram vantagens? Esse crescimento vertiginoso veio sem custos? Quais foram as consequências sociais, ambientais e políticas dessa expansão descontrolada? Prepare-se para ver o outro lado da moeda no capítulo 5. O milagre econômico chinês, embora impressionante, teve um alto custo. Um dos custos mais visíveis foi o ambiental. Décadas de industrialização rápida, com regulamentações fracas e foco no crescimento a qualquer custo, resultaram em níveis alarmantes de poluição do ar, da água e do solo. Cidades chinesas frequentemente estavam entre as mais poluídas do mundo, com impactos severos na saúde pública. Rios e lagos foram contaminados por resíduos industriais e agrícolas. Embora o governo tenha reconhecido o problema e iniciado esforços para combatê-lo nos últimos anos, o passivo ambiental é gigantesco. Outra consequência foi o aumento da desigualdade. Enquanto as cidades costeiras e a nova elite empresarial enriqueciam, vastas áreas rurais e o interior do país ficavam para trás. A diferença de renda entre ricos e pobres na China tornou-se uma das maiores do mundo. O sistema Hukou, registro de residência, dificultava o acesso de imigrantes rurais a serviços básicos como saúde e educação nas cidades, criando uma subclasse urbana. Tensões sociais, greves e protestos localizados, geralmente por questões econômicas ou ambientais, não políticas, tornaram-se mais frequentes, embora rapidamente reprimidos pela censura e repressão estatal. E falando em controle, com a ascensão de Xi Jinping ao poder em 2012, o já limitado espaço para dissidência diminuiu ainda mais. Xi consolidou o poder como nenhum líder desde Mao, eliminando limites de mandato e promovendo um culto à personalidade. A censura na internet se intensificou. A vigilância tornou-se onipresente, com milhões de câmeras e o desenvolvimento de tecnologias de reconhecimento facial e inteligência artificial aplicadas ao monitoramento da população. O controverso sistema de crédito social começou a ser implementado, buscando ranquear cidadãos com base em seu comportamento e impor recompensas ou punições. Minorias étnicas, como os uigures em Xinjiang, enfrentaram e enfrentam repressão brutal, com acusações de detenções em massa, trabalho forçado e genocídio cultural. Acusações que Pequim nega veementemente, classificando suas ações como combate ao extremismo. Em Hong Kong, a promessa de um país, dois sistemas foi enfraquecida com a imposição de uma lei de segurança nacional que silenciou a oposição pró-democracia. A liberdade de expressão, de reunião e de imprensa foram severamente restringidas. Crescimento impressionante.
mas com cicatrizes profundas: degradação ambiental, desigualdade social e um controle estatal cada vez mais opressivo. Esse modelo autoritário, porém, não se contentava mais em apenas fabricar produtos baratos. A China começou a mirar em outro objetivo: a liderança tecnológica. Como a China passou de imitadora a inovadora em áreas cruciais como inteligência artificial e 5G. Essa transição é o tema do nosso capítulo 6. Por muito tempo, a China foi vista como uma nação habilidosa em copiar e produzir em massa, mas não em inovar. Essa percepção começou a mudar drasticamente na última década. O governo chinês lançou planos ambiciosos, como o Made in China 2025, com o objetivo explícito de alcançar a autossuficiência e a liderança global em setores tecnológicos estratégicos: inteligência artificial, IA, semicondutores, robótica, veículos elétricos, biotecnologia e telecomunicações de próxima geração, como o 5G. Impulsionado por investimentos maciços do Estado, um mercado interno gigantesco que permite escalar rapidamente novas tecnologias e um ecossistema vibrante de startups, apesar do controle estatal, a China fez avanços notáveis. Gigantes da tecnologia como Alibaba, e-commerce, finanças, Tencent, redes sociais, games, pagamentos, Baidu, busca, IA e Huawei, telecomunicações, smartphones, tornaram-se players globais. A China hoje lidera ou está na vanguarda em várias áreas. É o maior mercado de veículos elétricos do mundo. Seus sistemas de pagamento móvel, Alipay, WeChat Pay, são onipresentes e mais avançados que muitos no Ocidente. Em inteligência artificial, disputa a liderança com os Estados Unidos, especialmente em aplicações como reconhecimento facial e vigilância, mas também em áreas como diagnóstico médico e cidades inteligentes. A quantidade de dados gerada por sua vasta população, combinada com regras de privacidade mais flexíveis para o Estado, oferece uma vantagem única no treinamento de algoritmos de IA à Huawei, apesar das sanções ocidentais lideradas pelos Estados Unidos, que alegam riscos de segurança e espionagem. Continua sendo uma líder global em equipamentos de rede 5G, oferecendo tecnologia avançada a preços competitivos, especialmente para países em desenvolvimento. A China também investe pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, P&D, e na formação de engenheiros e cientistas, buscando reduzir sua dependência de tecnologia estrangeira, especialmente em semicondutores avançados, seu calcanhar de Aquiles tecnológico. Essa ascensão tecnológica não é apenas uma questão econômica, tem profundas implicações geopolíticas. Liderar em tecnologias do futuro como IA e 5G significa ter influência sobre os padrões globais, a infraestrutura digital e, potencialmente, a capacidade de coletar informações e exercer poder de novas maneiras. O Ocidente, especialmente os Estados Unidos, percebeu essa ameaça e a competição tecnológica tornou-se um dos principais campos de batalha na rivalidade sino-americana. A China não quer mais ser apenas a fábrica do mundo, quer ser o laboratório e o cérebro do mundo. Essa ambição tecnológica está intrinsecamente ligada a outra dimensão de seu poder crescente: a projeção de influência geopolítica e militar. Como a China está usando sua força econômica e tecnológica para remodelar as relações internacionais e expandir seu alcance militar? Vamos analisar a iniciativa Cinturão e Rota e a modernização das Forças Armadas chinesas no capítulo 7. Com sua economia forte e crescente capacidade tecnológica, a China, sob Xi Jinping, abandonou a antiga postura de esconder a força e esperar o momento, de Deng Xiaoping. Pequim passou a buscar um papel mais ativo no cenário global, moldando instituições internacionais
e lançando iniciativas próprias. A mais ambiciosa é, sem dúvida, a iniciativa Cinturão e Rota, BRI, lançada em 2013. A BRI é um projeto colossal de infraestrutura e investimento que visa conectar a China à Ásia, Europa, África e até América Latina através de corredores terrestres, cinturão, e rotas marítimas, rota. Oficialmente, Pequim a descreve como uma iniciativa para promover o desenvolvimento e a conectividade global. Na prática, envolve bilhões de dólares em empréstimos chineses para financiar a construção de portos, ferrovias, rodovias, usinas de energia e redes de telecomunicações em dezenas de países. Críticos, no entanto, veem a BRI com desconfiança. Apontam para o risco de armadilhas da dívida, onde países ficam excessivamente endividados com a China, potencialmente perdendo controle sobre ativos estratégicos, como o caso do porto de Hambantota, no Sri Lanka. Alegam que a iniciativa serve principalmente aos interesses geopolíticos e econômicos da China, expandindo sua influência, garantindo acesso a recursos naturais e criando mercados para suas empresas e sua tecnologia, incluindo equipamentos da Huawei. A BRI é uma ferramenta poderosa para projetar o poder chinês globalmente. Paralelamente, a China empreendeu uma modernização militar sem precedentes. O Exército de Libertação Popular, ELP, está se transformando de uma força massiva, mas tecnologicamente atrasada, em um exército moderno capaz de operar longe de suas fronteiras. O investimento na Marinha é particularmente notável, com a construção acelerada de porta-aviões, destroyers, submarinos e navios de assalto anfíbio. O objetivo é claro: desenvolver uma marinha de águas azuis capaz de proteger as rotas marítimas vitais para a China e projetar poder no Indo-Pacífico e além. A China também desenvolveu capacidades avançadas em mísseis, incluindo hipersônicos, guerra cibernética e espacial. Sua postura tornou-se mais ativa em disputas territoriais, especialmente no Mar do Sul da China, onde construiu e militarizou ilhas artificiais, desafiando reivindicações de vizinhos e a liberdade de navegação defendida pelos Estados Unidos e seus aliados. A retórica em relação a Taiwan, que Pequim considera uma província rebelde, também endureceu, com crescentes incursões aéreas e exercícios militares simulando uma invasão. Expansão econômica via BRI, modernização militar acelerada, postura ativa em disputas regionais. A China não está mais apenas reagindo ao cenário global, está ativamente tentando moldá-lo à sua imagem e interesses. Essa ascensão inevitavelmente a coloca em rota de colisão com a potência dominante estabelecida, os Estados Unidos. Como essa rivalidade está se desenrolando? Estamos vivendo uma nova Guerra Fria? As tensões podem escalar para um conflito aberto? Essas são as perguntas cruciais que abordaremos no capítulo 8. A relação entre os Estados Unidos e a China é, sem dúvida, a relação bilateral mais importante e complexa do século XXI. O que antes era uma parceria baseada na premissa de que a integração econômica levaria a China a se tornar um ator responsável no sistema internacional liderado pelos Estados Unidos, transformou-se em uma rivalidade estratégica aberta e multifacetada. Washington passou a ver Pequim não mais como um parceiro ou competidor, mas como um rival sistêmico que busca minar a influência americana, desafiar a ordem liberal internacional e promover um modelo alternativo de governança autoritária. Essa percepção se consolidou durante o governo Trump, que iniciou uma guerra comercial impondo tarifas sobre centenas de bilhões de dólares em produtos chineses, acusando Pequim de práticas comerciais desleais, roubo de propriedade intelectual e subsídios estatais indevidos. A China retaliou com suas próprias tarifas. O governo Biden, embora com uma retórica diferente,
manteve e até expandiu muitas das políticas de contenção. A crescente competição tecnológica, marcada pela imposição americana de restrições à exportação de chips avançados e equipamentos de fabricação, visa conter o avanço chinês em setores estratégicos como inteligência artificial e supercomputação. A preocupação com a segurança nacional, alimentada por temores sobre empresas como a Huawei e o TikTok, como possíveis instrumentos de espionagem ou influência externa, domina o debate. Diplomaticamente, os Estados Unidos consolidaram parcerias na Ásia, como o Quadrilateral, com Japão, Índia e Austrália, e o AUKUS, com Reino Unido e Austrália, para equilibrar a influência chinesa. O Mar do Sul da China e Taiwan se tornaram focos de tensão com os Estados Unidos, apesar do reconhecimento da política da uma só China, mantendo laços informais com Taiwan e o compromisso legal de defesa. A intensificação da pressão militar e retórica chinesa sobre a ilha aumenta a possibilidade de um incidente que poderia gerar um conflito direto entre as duas potências nucleares. Essa rivalidade transcende o comércio e a segurança, abrangendo a disputa por influência em organismos internacionais, a competição por aliados na África, América Latina e Sudeste Asiático, e uma batalha ideológica sobre qual sistema, a democracia liberal ou o autoritarismo estatal, é mais eficaz. É uma competição multifacetada que engloba todas as formas de poder: guerra comercial, corrida tecnológica, tensões militares em ascensão, disputa por influência global. A competição Estados Unidos-China define a geopolítica atual. Mas isso implica que a China inevitavelmente superará os Estados Unidos e dominará o mundo? Quais são os pontos fortes e as fragilidades da China na busca por supremacia global? E quais são os cenários futuros mais plausíveis? Iniciamos a análise final para avaliar essa questão. Para avaliar realisticamente as chances da China alcançar a hegemonia mundial, precisamos analisar objetivamente suas vantagens e desvantagens. Pontos fortes. Tamanho da economia. A China já é a maior economia global em paridade de poder de compra, PPC, e a segunda em PIB nominal, aproximando-se rapidamente dos Estados Unidos. Seu mercado interno é gigantesco e em constante expansão. Sim. Capacidade industrial e tecnológica. Permanece a maior potência industrial e alcançou progressos notáveis em tecnologia, liderando em alguns setores e investindo fortemente para superar suas deficiências em outros. Estado centralizado forte. O Partido Comunista possui capacidade ímpar de mobilizar recursos, implementar projetos de longo prazo, como a nova Rota da Seda ou o Made in China 2025, e tomar decisões rápidas, sem as restrições dos processos democráticos. Infraestrutura moderna. Dispõe de infraestrutura de transporte, energia e telecomunicações de ponta, resultado de décadas de pesados investimentos. Poderio militar crescente. Suas forças armadas estão em processo de modernização rápida e já possuem capacidades consideráveis, especialmente em sua região. Coesão nacional aparente. O nacionalismo é uma força poderosa na China, frequentemente estimulado pelo Estado para garantir apoio popular e unidade diante de desafios externos. Pontos fracos e desafios. Demografia. A China enfrenta uma grave crise demográfica. A política do filho único, atenuada, mas com consequências duradouras, causou queda na taxa de natalidade e rápido envelhecimento da população. Isso significa redução da força de trabalho e aumento da pressão sobre os sistemas de previdência e saúde. Dívida. O rápido crescimento foi financiado em grande parte por um aumento significativo da dívida, especialmente em nível local e corporativo. Há preocupação com a sustentabilidade dessa dívida e o risco de uma crise financeira. Dependência tecnológica. Apesar dos avanços,
A China ainda depende de tecnologia estrangeira em setores cruciais, como semicondutores avançados, software e motores de aeronaves. As sanções americanas expuseram essa fragilidade. Desafios internos: a desigualdade, a poluição, a corrupção, apesar das campanhas de Xi Jinping, e o descontentamento latente, principalmente entre jovens urbanos com alta taxa de desemprego, são fontes de instabilidade potencial, mantidas sob controle por um aparato repressivo dispendioso e complexo. Isolamento e soft power. Limitado. A crescente assertividade da China e seu modelo autoritário causaram desconfiança e reações negativas em muitos países desenvolvidos e alguns vizinhos. Seu soft power, atração cultural e ideológica, permanece limitado em comparação com o Ocidente. A China tem parceiros comerciais, mas poucos aliados verdadeiros. Ambiente externo. Adverso. A rivalidade com os Estados Unidos e a crescente preocupação de outras potências, Europa, Japão, Índia, Austrália, criam um contexto internacional desafiador para a expansão da influência chinesa. Em resumo, a situação é complexa. A China possui vantagens consideráveis, mas também enfrenta obstáculos formidáveis, internos e externos. A ideia de uma dominação global pacífica e inevitável parece demasiado simplista diante dessa realidade. Qual o veredicto? A China vai dominar o mundo? Chegamos à conclusão final. Após essa extensa análise da história, economia, política e tecnologia da China, chegamos à pergunta crucial: a China vai dominar o mundo? A resposta mais honesta, como analista que acompanha esses processos há anos, é: provavelmente não no sentido tradicional de dominação unipolar exercida pelos Estados Unidos após a Guerra Fria. O mundo do século XXI parece se mover rumo a uma configuração multipolar, com diversos centros de poder: Estados Unidos, China, União Europeia, Índia, talvez outros, competindo e cooperando em diferentes níveis. É inegável que a China será uma das potências definidoras deste século. Sua influência econômica é e continuará sendo vasta. Sua capacidade tecnológica e militar garante seu lugar na mesa das decisões globais. Em algumas regiões, principalmente na Ásia e partes da África, sua influência poderá ser preponderante. Contudo, a dominação mundial implica mais do que possuir o maior PIB ou o exército mais numeroso. Implica definir as regras do sistema internacional, ter influência cultural e ideológica predominante, soft power, e contar com uma rede de aliados leais. Nesses aspectos, a China enfrenta obstáculos substanciais. O modelo político autoritário chinês gera resistência e descrença. Seus desafios internos, como demografia e dívida, podem restringir seu crescimento futuro. A reação de outras potências, liderada pelos Estados Unidos, busca ativamente conter sua expansão. Além disso, o próprio conceito de dominação mundial pode estar obsoleto em um mundo interconectado e complexo, onde desafios globais como mudanças climáticas e pandemias exigem colaboração, não apenas rivalidade. Cenários possíveis: superpotência econômica. Líder. A China se torna a maior economia mundial em termos nominais. Lidera em tecnologia e define padrões em diversas indústrias, mas sua influência política e militar enfrenta limites e contrapesos. Convivência tensa com os Estados Unidos e outras potências. Cenário mais provável a médio prazo: hegemonia regional, influência global. A China consolida seu domínio na Ásia Oriental e amplia significativamente sua influência econômica e política na Eurásia e África pela nova Rota da Seda, mas não consegue superar os Estados Unidos globalmente ou em áreas como o setor financeiro, dólar ou cultural. Estagnação ou crise interna. Desafios demográficos, dívida
Tensões sociais ou um erro de cálculo político, como uma guerra por Taiwan, resultam em desaceleração significativa ou até crise interna, limitando severamente suas ambições globais. Menos provável, mas não impossível. Dominação contestada. Um cenário de rivalidade intensa e duradoura com os Estados Unidos, aproximando-se de uma nova Guerra Fria, com o mundo dividido em blocos e alto risco de conflito. A dominação seria constantemente desafiada. Portanto, em vez de uma dominação inevitável, o futuro mais provável envolve um mundo onde a China é um polo de poder extremamente influente, mas não absoluto. Um mundo mais complexo, mais disputado e potencialmente mais instável. A trajetória da China é uma das narrativas mais relevantes e instigantes do nosso tempo, e suas consequências serão sentidas por todos nós nas próximas décadas. E qual sua opinião? A China está destinada a dominar? Quais são os maiores riscos e oportunidades que essa ascensão representa? Deixe sua contribuição nos comentários. Estamos ansiosos por ouvir sua perspectiva sobre esse tema crucial. E se você aprecia esta análise detalhada e deseja receber conteúdo de alta qualidade sobre economia, finanças e geopolítica global, não deixe de se inscrever no canal Império Econômico e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Aqui, nós simplificamos o mundo para você.